Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Enganada pela Serpente. O texto básico para o nosso estudo de hoje encontra-se em Gênesis no capítulo 3, versos 1 a 7, que representa o texto que menciona o processo de tentação sofrido por Eva no momento em que a serpente fez a abordagem, tentando fazer com que ela se afastasse do caminho do Senhor e aceitasse participar da rebelião. O que percebemos aqui é que houve um plano pré-estabelecido, tanto da perspectiva de Deus, como também da perspectiva do inimigo de Deus. Na perspectiva de Deus, em algum momento da eternidade, pensando em criar o nosso planeta, antevendo a questão do surgimento do pecado, porque nada pega a Deus desprevenido, ele se antecipou e organizou o plano da redenção. Mas o que dá para poder perceber é que a rebelião também estabeleceu um plano antes do momento da tentação. Não foi simplesmente o momento em que o inimigo chegou ali no Jardim do Éden para tentar a Eva. No próprio livro História da Redenção, existe uma declaração no sentido de que o inimigo tomou para si a prerrogativa de pensar num projeto, num plano para enredar a humanidade para o lado da rebelião. E ele chegou à conclusão de que, a menos que ele utilizasse o engano, a sutileza, ele não conseguiria convencer Adão e Eva de participar desse mesmo projeto. É nessa perspectiva que ele resolve utilizar uma das criaturas mais lindas criadas por Deus. Mais uma vez, no próprio livro História da Redenção, encontramos a informação de que a serpente era simplesmente um dos mais lindos seres que Deus havia criado. Essa serpente que possuía asas e enquanto voava produzia um som magnífico. A sua coloração, que era algo realmente tremendo, brilhava conforme ela voava, refletindo os raios do sol, era alguma coisa realmente muito, muito linda. Portanto, o ser mais lindo criado por Deus é utilizado como uma espécie de médium. Então o inimigo toma conta agora da serpente e, usando a serpente como médium, ele fica à espreita no único lugar onde ele tinha autorização para fazer a abordagem de Adão e Eva. Ele não tinha autorização para poder fazer a abordagem de Adão e Eva em qualquer lugar do planeta. O único lugar onde a tentação poderia chegar a Adão e Eva era junto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso, se Adão e Eva tivessem se mantido longe da árvore do conhecimento do bem e do mal durante todos os dias da sua vida, eles nunca sequer teriam sido tentados. O que fica claro para a gente é que para ser tentado, ou para ser tentada, Eva teve que ir até o lugar da tentação. Eva teve que dar um passo no lugar onde Deus disse, não vá, não vai ser bom para você. Às vezes, nós usamos a nossa lógica para poder tentar argumentar que a ordem ou as proibições de Deus não fazem sentido. Quando olhamos para o que o inimigo utilizou dentro de uma lógica, fazia todo sentido comer daquele fruto. Primeiro, ele vai utilizar de engano, como mencionei na lição de ontem. Ele vai pegar uma frase que Deus havia dito e vai distorcer essa mesma frase. Ele vai dizer, é verdade que vocês não podem comer de nenhum dos frutos do jardim? Eva agora vai rebater, vai refutar aquilo que foi a fala da serpente. Ela vai dizer, não, nós podemos comer de todas, menos dessa aí. Mas ela agora visualiza algo acontecendo. A serpente está comendo o fruto. O livro História da Redenção nos dá essa informação. E agora ela percebe exatamente isso. E o argumento utilizado pela serpente é, serpente não fala. Se eu, sendo um ser irracional, como agora desse fruto e tenho o poder da fala, imagina o que ele poderia fazer com você. Você vê uma lógica absurda naquilo que a serpente está falando. Se fosse uma serpente que estivesse falando. O que descobrimos era que, na verdade, era o inimigo falando através da serpente. Na sequência, o que vai acontecer é que os sentidos de Eva foram aguçados dentro do processo de tentação.
Primeiro, o texto diz que ela viu o fruto e era desejável. Ela sentiu o desejo de poder comer daquele fruto. Era um fruto que parecia delicioso. Ela tinha todos os outros para poder comer, mas aquele lhe pareceu delicioso. A partir daquele momento surge também nela um outro desejo. Ela viu que o fruto era desejável para dar entendimento. Que entendimento? O entendimento que a serpente havia dito que ela teria. A serpente havia dito que se ela comesse desse fruto, ela seria igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E ela agora quer se tornar igual a Deus. Uma outra frase que vai ser dita pela serpente, que vai fazer com que Eva usasse a lógica que a serpente havia colocado, certamente não morrerás, mas como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Às vezes nós olhamos para a tentação e olhamos para a Bíblia e percebemos assim, nem tudo faz sentido na Bíblia. Tem coisas que a gente não entende. E eu confesso a você que realmente existem coisas na Bíblia que são difíceis de ser compreendidas. Talvez nem tudo nós sejamos capazes de compreender em cada pormenor. Principalmente quando estudamos sobre profecia, por exemplo, existem alguns detalhes que para nós ainda não estão tão claros. Mas não é porque nós ainda não fomos capazes de poder compreender que a Bíblia não é a verdade revelada da palavra de Deus. Você pode olhar para a própria história e perceber que muitos detalhes de profecias que foram mencionadas na Bíblia só foram plenamente compreendidos quando a profecia aconteceu. Isso para falar só em profecia e não em outros detalhes que a Bíblia também menciona. Às vezes, nós olhamos para aquilo que a serpente, a velha cobra chamada Diabo e Satanás, menciona e parece que faz sentido. A lógica nem sempre tem a razão. Isso tem que ficar muito claro para você e para mim. Às vezes olhamos para a palavra de Deus e pode parecer que o que Deus está pedindo não faz sentido, que faz muito mais sentido ouvir a voz da serpente. Mas veja a situação de Adão e Eva, e bem como de todos os filhos dos dois até o dia de hoje, porque nós também somos filhos deles. Olha quanta dor, sofrimento, tristeza e morte veio sobre o nosso planeta por causa da lógica utilizada pela serpente e que foi abraçada por Adão e Eva. Eu quero que você compreenda que é melhor agir por fé do que por lógica em alguns momentos. Se você tiver uma frase da parte de Deus que você não compreende e uma frase do inimigo que você compreende ou pensa compreender, faz todo sentido, e tiver que escolher entre uma e outra, mesmo não compreendendo, aceite aquela frase de Deus. Porque a de Deus vai fazer todo sentido no tempo certo. A do inimigo, por mais que faça sentido hoje, vai te levar por caminhos de destruição, dor e morte. Não há nada que o inimigo queira a não ser a nossa destruição e a nossa tristeza. Não se esqueça disso e escolha melhor do que Eva o fez. Obrigado, Senhor, porque descobrimos em Tua palavra que o Senhor nos dá o livre-arbítrio, o direito de escolha. Às vezes faz muito sentido na nossa lógica aquilo que o inimigo diz. Mas ajuda-nos a vivermos por fé e não por lógica. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?